Eu saúdo a todos que estão ouvindo este aparelho de som com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do nosso Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que te criou e enviou o Filho dele para ele morrer naquela cruz, para dar vida eterna para a tua alma. E eu vou ler aqui a passagem no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde o discípulo dele, João, escreveu, que está em João, capítulo 6. E o versículo 35 em diante. Que diz assim, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. E eu já disse a vocês, que viram e não creram. Todos aqueles que o Pai me dá, virão a mim. E eu nunca rejeitarei aquele que vem a mim. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Esta é a vontade do Pai, que todo homem que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E aqui no mesmo capítulo, e o versículo 51, Jesus continuou dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. E no mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, e o versículo 7, Jesus continua insistindo, Jesus continuou dizendo, eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Aí o versículo 14 do mesmo capítulo 10, João, Jesus continua dizendo, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. A missão de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele diz aqui na sua palavra, que ele veio do céu para dar vida por nós. Quando uma planta para nascer, precisa a semente morrer. Só assim ela nascerá e dará muitos frutos. E assim fez o Filho de Deus. Ele morreu para quando Deus o ressuscitasse, que Deus ressuscitou ao terceiro dia, ele desse muito fruto. E desde que ele ressuscitou até hoje, está dando fruto. Porque ele deu a vida por nós, para garantir vida eterna para todos nós. Porque ele veio oferecer um lugar melhor do que esta terra. Ele veio oferecer vida eterna e vida com abundância. E isso ele prova quando Deus o ressuscita ao terceiro dia. E depois de 40 dias na terra, depois que ressuscitou, ele sobe ao céu diante dos olhos dos seus discípulos e de muita gente. E sobe sobre as nuvens. E até desaparecer. Aí aparecem os anjos para os discípulos dizendo, por que vocês estão olhando para aquele que vai voltar do mesmo jeito que subiu? Do mesmo jeito que Jesus subiu ao céu e hoje ele está à direita do Pai. E ele está nos contemplando neste momento. Ele virá novamente sobre as nuvens. E todo olho contemplará.
Você verá, eu verei. Até aquele que ultrapassou Jesus Cristo, que transpassou ele naquela cruz, também verá. Porque ele não virá como forma física. Ele virá divinamente, onde todos verão a sua vinda. Como ele diz, como um relâmpago que sai do Oriente e bate no Ocidente. Assim, todo olho verá a sua vinda. E ele vem para buscar aqueles, as suas ovelhas, como ele disse aqui que eu li, que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e de modo nenhum seguirão um estranho. E ele conhece você, ele conhece eu, e ele deu a vida por você e por mim. Ele fez uma oração por nós quando ele ia subir ao céu. E ele disse: Pai, eu não peço somente por esses que estão aqui, que era pelos discípulos, mas sim por aqueles que crerão nele, que crerão em mim, por ouvir a sua voz. Ou seja, por nós. A gente não vê nosso Senhor Jesus Cristo em carne, a gente não toca nele, mas a gente crê. Mas a gente crê, e ele fala: eu oro, Senhor, eu oro, Pai, por aqueles que crerão em mim, mesmo sem me ver. E ele virá buscar todo aquele que crê nele. Porque Deus enviou Jesus Cristo, não foi à toa. Deus enviou Jesus Cristo para dar vida eterna para você e para mim. Porque Deus sabe que quando o seu corpo falecer, você continua vivo. E Ele quer levar você para a eternidade, para ter vida em abundância, como Ele fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer que você viva num lugar de paz, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem tristeza. É este lugar que Deus tem para você e para mim. Mas só alcançarão este lugar aquele que crê. E os que crê obedecem à voz do Senhor. Porque Jesus fala: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz a minha vontade? Ou seja, para chegarmos à vida eterna, para morarmos um dia com Deus, que isso é um convite que Deus deu para você e para mim, precisamos crer e obedecer à voz dele. E a voz dele ele deixou a palavra, o Novo Testamento, a vida eterna. As palavras deles é espírito e vida. E ele diz o tempo todo: eu sou o pão que desceu do céu. O nosso corpo precisa de alimento para permanecer vivo. A nossa alma precisa de alimento para permanecer viva. E o alimento é nosso Senhor Jesus Cristo. É as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele disse: eu não vim falar as minhas palavras, mas sim a palavra do meu Pai que me enviou. Eu só falo aquilo que ele mandou e só faço aquilo que ele mandou eu fazer. E assim Jesus fez. E todo aquele que crê em Jesus Cristo também só faz aquilo que Deus manda fazer. Porque a vida eterna está em obedecer ao Pai. E Ele quer um lugar melhor para você. Ele não poupou o próprio filho dele naquela morte terrível. Tudo por amor da tua alma e de minha alma. Para garantir um descanso eterno para a tua alma e para a minha alma. Porque a vida não acaba somente depois que a gente morre. A vida continua e a vida está em Cristo Jesus. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que crê em mim entrará e sairá, encontrará pastagem. Ou seja, nunca mais sentirá fome. Como ele disse: quem beber desta água nunca mais sentirá sede. Quem comer deste pão nunca mais sentirá fome. Ele não está falando do teu corpo, porque ele sentiu fome. Ele sentiu sede. Ele viveu como nós. Ele sabe do que o nosso corpo precisa. Ele sabe, mas ele deu a vida não foi pelo teu corpo nem pelo meu, mas foi por tua alma, que a tua alma ela é eterna, ela não morre, ela é como Jesus Cristo, ela é eterna. Muitos chegaram até Jesus e falaram: Senhor, mostra-nos o reino. E Jesus falou: o reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, nós somos eternos. E Deus quer que a gente viva a eternidade com Ele. Por isso que Ele enviou o Filho dEle para garantir salvação para a tua alma e para a minha alma. Para garantir um lugar melhor para nós. Para a gente viver eternamente ao lado dEle. E ver Ele face a face. E a promessa que a gente aguarda agora é que Jesus virá novamente para buscar os seus. Seja dele quando Ele chegar. Esteja obedecendo a voz do nosso Senhor Jesus Cristo.
para quando ele te encontrar e falar, essa é minha, esse é meu, vou levar comigo. Para onde eu estiver, eles estejam também. E aonde ele vai ficar é o lado do Pai. E ele quer que a gente também vá. Porque ele disse, na casa do meu Pai existe muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Porém, eu vou preparar lugar. E ele foi, e ele está preparando lugar. E ele dizia, eu virei novamente para buscar vocês para mim. Para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então, se você estiver vivo neste corpo, quando ele vir, ele te transformará e te levará com ele para morar na eternidade com o Pai. E se você morreu fazendo a vontade dele, ele te ressuscitará no último dia e te levará com ele para viver eternamente ao lado do Pai. Porque ele é vida eterna e vida em abundância. Vida para a tua alma. A palavra de Jesus Cristo é vida, é alimento para a nossa alma. Precisamos ouvir a palavra do nosso Senhor todos os dias. E precisamos obedecer a palavra do nosso Deus todos os dias. Para ser um bom filho, para que ele tenha prazer e vir nos buscar. E está muito próximo a vinda dele. Muito próximo. Este convite já está sendo feito até 2000 anos atrás. E até hoje ele ainda continua convidando. Convidando você e convidando a mim para a casa do Pai. Para o banquete que logo, logo estará preparado. E para viver eternamente ao lado dele. Ver ele face a face. E para isso você tem que guardar a fé. Guardar ela. Guardar a fé e obedecer ao Pai. Para garantir a tua salvação. E para mim garantir a minha salvação, eu tenho que perseverar até o fim. Crendo e obedecendo. Porque é assim que se entra no reino dos céus. Fazendo a vontade do Pai, como o Filho fez. Amém?